Então era dia 4 de fevereiro de 2007. Eu era seminarista do 2º ano de teologia aqui no seminário, né, Nossa Senhora da Assunção. Então assim, foi para mim como seminarista foi assim, de grande expectativa, porque eu estava vivendo a primeira assim, grande mudança de um arcebispo que a gente ainda não conhecia, porque eu tinha pego ainda a mudança com Dom José Carlos, mas Dom José Carlos foi coadjutor nosso, a gente já conhecia Dom José Carlos. Mas Dom Antônio foi assim, foi uma primeira grande mudança, assim, a grande chegada de um bispo que a gente não conhecia. Então a gente tem toda aquela expectativa, quem é ele, como é ele. Então essa era a nossa, pelo menos para mim como seminarista, era essa expectativa, assim, conhecer o novo bispo. Assim. Recordo a chegada de Dom Antônio em 2007, na Praça dos Martírios. Eu era seminarista do 2º ano de teologia. E foi um dia, assim, de muita expectativa, muito feliz. E eu digo sempre, a expectativa ela gira em torno de um compromisso da própria caminhada de fé. E Dom Antônio chegou moço ainda, com 54 anos, e ali vivendo uma nova etapa da sua vida, uma nova missão, vindo da Diocese de Guarabira, lá na Paraíba. Foi um momento muito agradável, muitos bispos, muitos sacerdotes participaram e o povo de Deus em massa, de coração aberto, para receber o seu novo arcebispo. Temos muitas boas recordações da chegada de Dom Antônio à Arquidiocese de Maceió. A sua presença nos trouxe, em primeiro lugar, esperança. Dom Antônio, com a sua pessoa e nas suas palavras e gestos, nos trouxe concretamente, e logo nós percebemos, a esperança de um novo tempo, a esperança concretizada em uma igreja acolhedora, aberta para levar paz, levar alívio a tantos corações aquebrantados. Foi uma missa com muita gente, uma coisa muito bonita, realmente uma tarde memorável para a Arquidiocese de Maceió. Toda mudança nos abre ao novo. E a chegada de um novo bispo, mais ainda, porque nós o conhecíamos do regional, porque ele estava vindo do nosso regional, mas ao mesmo tempo não sabíamos as reações chegando na Arquidiocese. Então a gente tentou, lógico, o clero, as pessoas, nossa tendência de procurar saber, de conhecer, de ver, mas com certeza a expectativa era de mudança, de respirar, de voltar, né, de caminhar juntos. Então eu lembro na missa de posse, ficamos muito entusiasmados com a homilia de Dom Antônio, porque nos fez olhar para o Cristo pastor, o Cristo que guia suas ovelhas e que nos faz caminhar. E daí saímos todos reconfortados com essa primeira impressão. E já nos encontros, ele nos deu aqueles 3 passos para a igreja arquidiocesana, que era uma igreja samaritana, missionária e orante. Nós podemos pensar nessa igreja orante, uma igreja que gera frutos. Assim depois vieram as comunidades que Dom Antônio trouxe, a Doce Mãe de Deus, né? As irmãs da fraternidade
também do caminho, as irmãs lá da Casa Betânia Servo Sofredor. E assim a igreja foi cada vez mais respirando. E nesse respiro nós tivemos muitas ordenações. Acredito que dentre os bispos atuais, Dom Antônio foi um dos que mais ordenou na nossa arquidiocese. E isso vai marcando porque as ordenações fazem essa renovação. Os novos que chegam ajudam os mais vividos que já estão. E assim a igreja vai nesse caminhar juntos, a igreja vai crescendo. Então a gente, nesses 15 anos, lógico, demos passos largos, mas também ainda temos muito a caminhar, temos muito ainda a viver e realmente a sentir essa expressão. Não podemos com 15 anos fazer uma avaliação muito aprofundada, porque nós sabemos que na história 15 anos é quase nada. Mas uma das coisas que traz no meu coração é essa gratidão por Deus ter nos dado esse pastor. Dom Antônio nos surpreendia com as propostas de novas paróquias e com áreas pastorais e quase paróquias. O clero às vezes até se assustava. Como é que pode ser? Se vai dar para manter um sacerdote? Mas Dom Antônio, ele teve este ímpeto missionário. Ele viu bem longe. Se nós não chegássemos nessas nossas cidades, hoje todas as cidades da arquidiocese que pertencem à arquidiocese têm um sacerdote. Ele fez questão, foi uma ousadia da parte dele. E nós não podemos esquecer aqui as periferias da cidade. Dom Antônio, não só da capital, mas as cidades maiores, ele propôs e realizou a criação de novas paróquias, assim chegando mais perto das periferias. Nós hoje, o sonho dele de 100 paróquias, já ultrapassou-se este sonho, que é realmente uma realidade hoje e que nós já olhamos já com outros olhos, quando vemos crescendo os conjuntos habitacionais. Já hoje, nós mesmos que nos assustávamos, aprendemos a ver a grande necessidade de chegarmos mais próximos. Nesses 15 anos do pastoreio de Dom Antônio, ele procurou dar um impulso ao trabalho vocacional na arquidiocese, rezando em toda a arquidiocese pelas vocações e jamais deixou de incentivar. Ele é um incentivador das vocações. Aqui no seminário, nesse período já como reitor, posso dizer que estou colhendo os frutos da confiança que Dom Antônio atribuiu às outras equipes de formação no seu tempo de pastoreio. Posso dizer do seu cuidado, da sua atenção, da sua preocupação para com o nosso seminário, para com os nossos seminaristas, sempre está muito próximo, perguntando, se inteirando e acompanhando o nosso trabalho na preparação dos futuros sacerdotes da nossa arquidiocese. Ele tem uma visão além do seu tempo. Em que sentido? Ele sempre busca, em cada situação, fazer com que aquilo ali cresça. Então eu observei que muitas comunidades não tinham a estrutura que a gente costuma dizer. Precisamos de tal estrutura para ser paróquia. Dom Antônio sempre nos disse, a estrutura a gente organiza, a forma de como criar a paróquia, a gente vai aos poucos organizando, mas vamos dar vida a esta comunidade para que ela tenha realmente a condição de ser paróquia. E ele sempre foi um desbravador. É um missionário, um frade carmelita, e ele sempre viu aquela necessidade desse crescimento na vida pastoral, principalmente em Maceió. O primeiro padre que Dom Antônio ordenou foi o padre Newton, em 2008. Depois ordenou a turma do padre Ellison, do padre Márcio Manuel, o padre Manuel Francelino, o padre Valmir, padre Silvestre, e depois foi a minha turma. Completei 10 anos de ordenação sacerdotal
já tendo tido a alegria de ser ordenado por Dom Antônio Muniz no seu pastoreio, nesses 15 anos que estamos a completar. Eu recordo exatamente, foi o dia da conversa que ele teve comigo, né? Que eu posso falar, foi no dia 2 de janeiro de 2017, que ele me chamou na antiga casa episcopal, né, onde ele residia. Aí ele me falou que estava pensando em abrir o seminário menor em Marechal Deodoro, no convento, né, no complexo conventual, e que ele queria que eu fosse ser o reitor do propedêutico, né, e que contava comigo na época eu estava como paróquio em Pilar. Aí assim, para mim foi uma surpresa, foi um susto, assim, aquele susto, quer dizer, mas eu não esperava, porque ele não tinha cogitado ainda nada comigo. Aí foi quando ele falou, explicou, né, que queria trazer a formação, essa formação inicial que a gente não tinha em Maceió, a gente mandava os seminaristas para outra diocese, a diocese de Palmeira dos Índios. Então ele disse que queria trazer toda a formação, que queria que a formação ficasse toda na arquidiocese de Maceió, e que seria, o pontapé inicial seria o seminário, que chamaria Seminário Menor São João. Aliás, quando ele falou ainda não tinha um nome, ainda não era São João 23, ele disse que estava pensando no nome do padroeiro do seminário. Então ele disse, não, então, ela até disse, você pense um pouco, depois você me dá um retorno. Nesse nosso retiro, viver algumas experiências. Tivemos retiro lá em Aparecida, na Basílica de Aparecida. Fizemos o retiro em Fátima. E assim a gente foi, né? Porque o bom do retiro é esse retirar-se, né? E ir para esses lugares de peregrinação. Sentir, teve no Juazeiro também, fizemos o retiro no Crato. Ou seja, esses momentos de peregrinação nos ajuda a ver a fé do povo de Deus, a ver o quanto nós também devemos, acima de tudo, o padre, ele tem que ser um homem de fé, porque se ele não acredita, não tem sentido mais a vida do padre. Por isso o retiro é para isso, é para a gente recarregar essas baterias, e nesse recarregar as baterias servir melhor. E essas experiências foram muito boas. Foi Juazeiro, no Crato, né? Foi em Aparecida, foi em Fátima, e que possamos ter muitos outros. Tinha a esperança de fazer um retiro em Santiago de Compostela. Dom Antônio, ele tem um perfil de um bispo que busca, na sua missão, olhar pelos pobres. É aquela visão que hoje a igreja tem com a presença do Papa Francisco. E Dom Antônio sempre foi um homem preocupado com a questão social. Por que com a questão social? Ele sempre se preocupou com aquela pessoa que, usando drogas, dependente químico, precisaria de uma assistência, tanto homens como mulheres. Daí a necessidade que ele viu de criar lá no centro social, que já existia Juvenópolis, o que ele fez? Ele criou a Casa do Servo Sofredor. Depois, para dar assistência às mulheres, criou a Casa Betânia. E muitas outras obras que Dom Antônio tem criado, muitos outros meios de ali dar assistência às pessoas. Por quê? Porque ele via esta necessidade, uma luta que ele teve muito grande e ainda não conseguiu, mas de repente ele ainda pode conseguir, é justamente dar assistência às crianças com câncer. Ele sempre teve este carinho, esta necessidade, viu esta necessidade e não criou, porque algumas entidades já dão essa assistência, então ele deu uma parada, mas nunca ficou conformado com isso. Por quê? Porque quando ele morava ali na residência da Ângelo Neto, ele via crianças que ficavam com seus pais passando o dia inteiro praticamente esperando que o último terminasse o processo da quimioterapia para voltar para o interior. E ele sempre ficou incomodado. Por quê? Porque Dom Antônio sempre viu esta necessidade de ajudar o próximo. E eu posso dizer
que ele incansavelmente trabalhou naquela reforma da Casa do Pobre. Hoje a Casa do Pobre é referência no nosso estado. Tem muita coisa ainda para melhorar, só que a estrutura em si parece até um hotel. Algumas pessoas chegam brincando e dizem bem assim: padre, aqui não é mais a casa do pobre, é a casa do rico. Aí eu digo: olha, todos nós somos ricos da graça de Deus. Então esta riqueza se dá também neste espírito de doação. E Dom Antônio participou de perto. Posso dizer que ele ia diariamente, incansavelmente à casa do pobre. Dom Antônio Muniz também, percebendo que outras comunidades logo se associaram a esta grande obra de caridade, de salvação de almas, Dom Antônio estabeleceu uma federação de comunidades terapêuticas. Esta federação recebeu o nome de Recriar, né? Recriar vidas. E Dom Antônio se inspirou muito naquilo que ele mais gosta, que é o restauro de imagens, restauro de obras antigas, obras de arte, né? Restauro de igrejas, porque ele próprio tem aquela experiência de, com um bisturi, tirar capas que foram sobrepostas em uma obra de arte e restaurar a beleza original, né? Então, Dom Antônio, inspirada nisso, ele criou a Recriar, né? A Recriar como uma federação de comunidades que se unem para cuidar e para tratar jovens e adultos, né, dependentes em substâncias psicoativas. É assim, eu acho que Dom Antônio tem muita visão, assim, a gente pode dizer assim, de conjunto na pastoral. Então, acho que a nossa arquidiocese cresceu muito do ponto de vista pastoral, do ponto de vista, por exemplo, o crescimento das paróquias. Eu acho que é a visão dele. Às vezes Dom Antônio, ele consegue ver aquilo que a gente não consegue. Eu acho que a experiência pastoral dele, então, ele tem essa visão de um outro andamento, assim, a questão pastoral na nossa arquidiocese, né? Tanto que a nossa arquidiocese cresceu muito. Essas são o que eu destacaria, a simplicidade, essa visão pastoral que Dom Antônio tem. Esta festa de Nossa Senhora dos Prazeres, ela está no coração da arquidiocese. O Monsenhor Celso, ele abriu, já deu passos para que áreas pastorais estivessem presentes, mas Dom Antônio assumiu de uma forma bonita e dinamizou-a como um momento orante para toda a nossa arquidiocese. Hoje já faz parte, né, da nossa vida arquidiocesana celebrarmos como igreja, celebrarmos como arquidiocese. Não ficou mais só a padroeira da cidade, ela foi resgatada como de fato ela é, padroeira da arquidiocese. Me impressiona a forma tão ungida, tão bonita, tão piedosa como se celebra essa festa e como se resgatou essa expressão também de igreja, não é? Um testemunho bonito que se faz, não é, de igreja nessa festa da nossa padroeira. A cidade de Maceió sofreu e ainda sofre com o grande mal que foi a exploração de salgema aqui em Maceió, e mais precisamente nos bairros do Mutange, Pinheiro, Bom Parto e Bebedouro. Foram os bairros afetados pela exploração de salgema, uma exploração que se estende por 4 décadas e que trouxe, por fim, muita dor e sofrimento às pessoas
aos moradores destes bairros. Sofrimento não só pela perda, né, material, né, suas casas foram rachadas, né, e sob o risco de desmoronamento, mas também o grande mal emocional. Houve uma afetação muito grande nas pessoas emocionalmente afetadas pela exploração e depois por ter que abandonar suas casas. E a igreja, através de Dom Antônio, arcebispo e pastor, a igreja se fez presente à dor e ao sofrimento dessas pessoas, com palavras, com gestos concretos, com um abraço a esses bairros, né? A igreja se fez presente, a igreja de Maceió, e Dom Antônio conseguiu trazer até mesmo todo o regional Nordeste 2 para se fazer presente a este momento dramático da cidade de Maceió e das vítimas da exploração de Salgema. Desejaria a Dom Antônio que nesses 15 anos de pastoreio ele receba as nossas orações, o nosso carinho, né? a nossa admiração, mas sobretudo o nosso muito obrigado pela sua contribuição, como eu já disse, ao crescimento da nossa arquidiocese. Se nós pegarmos, por exemplo, lá a nossa arquidiocese em 2007, olharmos para a nossa arquidiocese nesse ano de 2022, nós vamos ver o quanto a gente cresceu em vários aspectos. Então a ele a nossa gratidão, né? o nosso muito obrigado, né? o nosso muito obrigado por confiar, e aí eu falo de um modo especial a nós padres e a mim por confiar no nosso sacerdócio. Então nosso muito obrigado, e que venham ainda muitos anos de pastoreio aqui conosco. Quero desejar a Dom Antônio um pastoreio fecundo, que ele tenha muita saúde e possa por mais muitos anos estar entre nós, nos conduzindo como nosso pastor, sempre atento e zeloso para com todos nós da Arquidiocese de Maceió. Que Deus o abençoe, com muita saúde e muita paz. Convivi e estou convivendo esses 15 anos muito de perto e sempre admirando a experiência de um pastor que vive com muita seriedade, com muita determinação e muitos cuidados sua vida de pastoreio entre nós. Mas o que mais me chamou a atenção na vida pessoal de Dom Antônio tem sido a sua forma de viver a doença. Esses grandes desafios que ele tem vivido na experiência da dor, do sofrimento, da doença. E a atitude paciente, a atitude orante, a atitude silenciosa no meio desse grande desafio. Para mim, pessoalmente, tem sido uma grande lição. Essa lição tão necessária da gente viver a unidade com a cruz e a unidade com tantos que sofrem, a unidade com tantos que não têm o acolhimento necessário. Penso que esta lição silenciosa, ela engrandece muito o seu pastoreio. E com todos os seus cuidados com esta arquidiocese que aprendeu a amar. Dom Antônio aprendeu a amar e aprendeu a viver de fato como uma dedicação total, integral a esse povo de Deus. Querido pastor, eu digo isso de coração aberto, porque eu tenho um carinho muito grande a Dom Antônio. Dizer o quanto eu o amo, quanto a paróquia de Viçosa também feliz com sua presença. Por isso rezamos pelo Senhor, para que o Senhor possa continuar cada dia mais nos guiando e nos conduzindo. Que a Senhora dos Prazeres derrame muitas graças e conceda saúde e conceda vitalidade, que o Senhor possa ser para nós esse pastor que o Senhor deseja, que está no coração dele. Por isso, parabéns, que o bom Jesus do Bonfim derrame inúmeras graças sobre a sua vida, sobre o seu ministério,
e que o Senhor possa ser e continuar sendo para nós esse pastor que nos guia, que nos conduz pelas tempestades da vida, mas que nos leva à fidelidade. De todas as coisas boas que Dom Antônio tem feito aqui na Arquidiocese, nós não poderemos deixar de vislumbrar aquilo que seria o marco do seu episcopado. É a questão do trabalho social. Ele sempre se preocupou muito com a questão do pobre, do necessitado, e isso ele fez com que todo o trabalho, toda a sua missão fosse pautada nesta ideia de uma igreja orante, missionária e samaritana. Então isso ficará marcado no governo de Dom Antônio. Que Deus abençoe a sua vida e que lhe conserve com saúde, porque esses 15 anos eu tenho certeza que marcam o seu trabalho aqui na Arquidiocese, e que Deus lhe conceda saúde para continuar a sua missão, porque ele ainda tem um tempo de missão aqui na Arquidiocese. Que Deus lhe conserve firme, perseverante e a cada dia levando adiante aquilo que Deus lhe confiou, que é a Igreja de Maceió. Dom Antônio, parabéns pelos seus 15 anos de pastoreio aqui na Arquidiocese de Maceió. Estamos aqui falando da Igreja Catedral, né? Lugar que o Senhor tem um apreço muito grande. Iniciou o restauro da Igreja Catedral por seus altares, né? O altar principal já restaurado. Agora o Senhor restaura o altar do Sagrado Coração de Jesus, já entregou o altar de Nossa Senhora das Vitórias. Coisas boas o Senhor fez, né, e tem feito a nossa Arquidiocese de Maceió, cuidando das pessoas e cuidando também do templo, da arte, né, daquilo que as futuras gerações irão ver, né, e a partir de onde irão ouvir o Evangelho da alegria e da salvação. Parabéns pelos seus 15 anos de pastoreio, 15 anos de muitos frutos no seu ministério, e o que podemos desejar para o Senhor é um renovado ardor missionário. Que o Senhor, nos seus 15 anos, sinta fortemente o abraço do Pai, que renova suas forças, lhe dá coragem para continuar com tanta beleza, com tantos frutos, o seu ministério episcopal. Parabéns, Dom Antônio, por os seus 15 anos. Meu caríssimo irmão no episcopado, Dom Antônio Muniz, com alegria eu me junto às alegrias de todo o povo de Deus, desta Arquidiocese de Maceió, a ti confiada no teu pastoreio, que deste momento em que esta igreja particular de Maceió celebra esses 15 anos de pastoreio do bom pastor, deste servo bom pastor, rogo ao Deus da vida, pela tua saúde, por este pastoreio que te foi confiado, sob o auxílio de Nossa Senhora dos Prazeres. Ao Senhor, que é o meu padrinho, né, que me empossou aqui em Palmeira dos Índios, eu rogo ao Deus por tua vida, pelo teu pastoreio, pela tua saúde. Parabéns a ti e a toda esta Arquidiocese de Maceió. Caríssimo Dom Antônio Muniz, manifestamos nossa gratidão e estima, orações e felicitações pelos seus 15 anos de pastoreio na Arquidiocese de Maceió. O Senhor da vida e da esperança continue abençoando sua vida, vocação e missão. Fraterno abraço. Como presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB, tenho a alegria de mandar essa mensagem nesse dia tão importante para você e para a Arquidiocese. Eu gostaria de destacar primeiro a forja, a origem de Dom Muniz, que eu acho tão importante. Primeiro, ele é paraibano, não somente paraibano, mas é sertanejo de Princesa Isabel. Ser paraibano e sertanejo não é simplesmente uma origem, é um estado de espírito. Alegro-me porque também eu sou paraibano, sertanejo, nós dois somos da Diocese de Patos, no sertão da Paraíba.
Segundo, Dom Muniz é biblista, formado nessa reflexão da palavra de Deus, reflexão da aliança com o Senhor, como Deus revela os seus desígnios amorosos em nossa vida e na vida do nosso povo. E terceiro, Dom Muniz é carmelitano. Nasce aos pés de São João da Cruz e das várias Teresas carmelitanas. Podemos assim dizer que aí está a causa, a forma mentis, o jeito de ser, o jeito de pensar de Dom Muniz provém em grande parte desses três elementos. Mas como arcebispo da Arquidiocese de Maceió, eu gostaria também de destacar três elementos que para mim são tão importantes. O seu coração de pastor pulsa e, não obstante o diabetes tê-lo fragilizado um pouco mais, um pouco menos em alguns momentos, mas Dom Muniz revela três coisas que me parecem tão bonitas. Primeiro, a preocupação com a caridade. As muitas obras sociais da Arquidiocese de Maceió revelam a sua compaixão, a sua solidariedade com os pobres, com os mais sofridos e vulneráveis. Segundo, a preocupação com a cultura, a preocupação com as restaurações, com a restauração da própria catedral, com os museus, guardar a memória num país e num tempo de tão pouca memória. E terceiro, muito em sintonia conosco, os irmãos do Regional Nordeste 2, o jeito bom e acolhedor de Dom Muniz. Sujeito brincalhão, de bom humor, acolhedor, sobretudo é marcante para nós todos os anos. Praticamente em todos os anos ele nos recebe para o lazer dos bispos do Regional, lá em Japaratinga. Fico muito feliz de mandar essa mensagem para o senhor e para a Arquidiocese, desejando-lhe saúde, paz e bênção. Um grande abraço, conte com nossas orações, nossos parabéns.